É isso aí, bora pro próximo? A grande maioria dos homens não vai querer assumir um relacionamento com uma mulher que já ficou com um monte de gente, principalmente que ele conhece. As coisas simplesmente são assim, aceita que dói menos. É a vida. Do mesmo jeito que você aceita várias outras coisas que você não gosta também, que você tem que acordar 6 horas da manhã pra ir trabalhar, entre outras coisas, é a vida. É assim. Então, se você já ficou com um monte de cara do seu ciclo social, da sua cidade, do seu meio, talvez você tenha até que mudar de cidade ou mudar de meio pra você dar uma renovada nas suas ideias, nas suas atitudes e poder conhecer gente nova, poder se abrir pro novo, ter novos hábitos, novos comportamentos e poder também escolher melhor os homens que entram na sua vida, que você fica. Porque você não precisa ficar com todo mundo, você não precisa ficar considerando aí que tem 7 bilhões de habitantes no mundo, você não precisa ficar com 3 bilhões de homens pra que, meu Deus, vou descobrir qual que quer me assumir. Não, definitivamente não. Mas você precisa fazer escolhas melhores, porque senão realmente vai ficar impossível de acontecer. Sensato, cara, a fala dela. E aquela questão, né? Às vezes as pessoas acham que a promiscuidade masculina e feminina são a mesma coisa. Não são. Mas não são. Existem consequências diferentes, tanto do ponto de vista biológico, como principalmente do ponto de vista social. Né? A gente sabe que culturalmente o homem ancestral, ele tinha o hábito de sair para caçar. E essa caça, ele tinha que prover o alimento para dentro de casa, enquanto a fêmea, né, ela ficava lá cuidando dos filhos, aquela coisa toda. E isso se perdurou por muito tempo. E aí, com o passar do tempo, é claro que as coisas se modernizaram, mas esse gene arcaico, ele está impregnado em ambos os sexos, né? Tanto homem como mulher, eles ainda têm essa memória enrustida no próprio DNA. Então, a promiscuidade masculina, ela está muito ligada à questão da caça e o da feminina, à questão da seleção. E o que isso quer dizer? Que o homem, por natureza, ele quer copular, ou seja, ele quer transar com o maior número de fêmeas possíveis. E a fêmea, pelo fato dela ter consequências biológicas muito graves para ela tem que escolher os melhores machos. Antigamente, quando não existia pílula anticoncepcional, o que acontecia? A mulher, ela tinha que escolher o cara com quem ela ia para a cama. Porque se fosse um vagabundo, o cara ia meter um filho nela e ela ia ficar com um pirralho e ia ficar lá, sem pai, e ter que arcar sozinha com a criação de um filho. Por isso que a mulher, ela sempre, desde pequena, ela foi ensinada o seguinte: olha, você precisa saber escolher aquele cara pelo qual você vai para a cama. E aí, é claro que depois da pílula anticoncepcional, as mulheres, elas deram uma pisada aí, né, no acelerador e tudo mais, acabaram sendo promíscuas também. Só que isso causa consequências biológicas para ela, porque ainda assim o corpo físico dela ainda é mais frágil do que o corpo masculino, né? E aí é complicado. Por isso que, na minha opinião, são diferentes essas formas de promiscuidade. E ainda não a sociedade vê a mulher que fica com vários homens como uma mulher rodada e o homem como um cara garanhão. Porque o cara, para ficar com muita mulher, o que ele precisa fazer? É só ele chegar em muitas mulheres? Não, porque as mulheres já escolhem os melhores dentro da possibilidade ali de escolha dela. Então, se elas escolhem os melhores, o cara tem que ser o melhor que ela pode ter ali naquele momento. Entendeu? E por isso que os caras, às vezes, eles atacam vários, né? Dá em cima de várias mulheres, porque ele sabe que uma ou outra ele vai conseguir ficar. E por isso ele precisa de aumentar o número de abordagens. Ao passo que a mulher, ela só precisa dizer sim. Porque ela sempre tem algum cara ali disponível, aquela coisa toda. Pode não ter o cara que ela gostaria, né? Que estivesse dando em cima dela, porque a maioria quer o quê? Homens altos, homens endinheirados, homem que tem status e poder. E a gente sabe que esses caras são minoria. Então, elas escolhem aqueles que, dentro daquele leque de opções, é o melhor. Exatamente. O mundo é assim, exatamente como ela falou, o mundo é assim, aceita que dói menos. Pois é, cara. E eu penso o seguinte, cara, quando a gente fala isso, às vezes muitas pessoas podem falar, não, mas você está sendo machista, né? E tipo, se o homem pode, a mulher pode também. Pensa bem, o homem quando tem 20, homem e mulher com 20 anos cada, se os dois forem virgens, o homem, ele vai ser visto como o fracassado, o vijola, o pega ninguém. E ele vai sofrer deboche tanto por homens como por mulheres. Agora, a mulher que tem 20 anos e é virgem, a sociedade olha para ela e fala: nossa, que bacana. É uma mulher que se preserva, uma mulher que se cuida. É uma mulher que ela não fica com qualquer um. É uma mulher que sabe escolher, e quando ela perder a virgindade, é porque o cara é muito bom, é porque ela fez uma escolha consciente. Ou seja, a própria sociedade, que é composta por homens e mulheres, tem essa visão. Então não é uma percepção machista. Pelo contrário. Agora você vai me falar que é injusto? Pode ser. É injusto sim, velho. É muito injusto. Mas
O mundo é assim que funciona. Você tem que jogar conforme o jogo. Da mesma forma que é injusto, por exemplo, quando eu estou saindo de casa para algum compromisso, começa a chover. É injusto, porque eu me programei para um dia sem chuva. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar lamentando, vou deixar de... Vai se molhar de todo jeito. Pois é. Vai se molhar de toda forma.